A cidade de São Paulo foi fundada em 1554, inicialmente sendo morada de padres jesuítas. Hoje é uma das maiores cidades do mundo e é considerada a 11ª cidade mais globalizada do planeta. Mas não é exatamente dela que iremos entender sobre. Falaremos de uma cidade que teve sua primeira aparição histórica alguns anos depois, em 1627, sendo uma das sesmarias oferecidas a quem tivesse interesse em cultivar na região. Sesmarias eram lotes de terras distribuídas a beneficiários, e eles deviam ter como objetivo cultivar essas terras. Então, Amador Bueno da Ribeira foi nomeado capitão-mor e recebeu a carta de sesmarias da área. Durante o século XIX, a região era conhecida como Parada do Feijão, e se tornava caminho para os bandeirantes, sendo local para descanso e transporte de gado. O primeiro nome da cidade foi Juqueri, nome esse dado devido ao excesso de uma planta determinada Juquereí, que crescia ao redor do rio principal. Antes da cidade ser construída, o terreno era um grande sítio chamado Borda da Mata e pertencia a Francisco Xavier. Após algumas vendas, parcela da terra chegou à posse de Barão de Mauá, que em 14 de julho de 1866 cedeu uma parte da propriedade à Estrada de Ferro São Paulo Railway. Durante as intervenções da São Paulo Railway, foi criada a estação Franco da Rocha Juqueri. E assim, a cidade começou a se desenvolver cada vez mais. Porém, a principal expansão da cidade se deu com a construção do que na época foi chamada de Asilo Colonial da Sucursal do Juqueri de Alienados de São Paulo. A instituição foi construída após a Lei nº 12 de 1848. Essa lei previa uma verba a ser gasta para construir um hospital que acomodasse e tratasse doentes que estavam nas ruas. O Asilo Colonial do Juqueri foi fundado em 1898. Esta instituição foi idealizada e estabelecida pelo Dr. Franco da Rocha, um médico e psiquiatra brasileiro que emergiu como uma figura proeminente no cenário da medicina no início do século XX. Sua vida foi dedicada ao Hospício Juqueri, hoje Hospital Franco da Rocha. Participou da escolha do local para a construção, planejou sua estrutura nos mínimos detalhes e, principalmente, pôs em prática seus novos conceitos de tratamento que foram fundamentais no desenvolvimento da psiquiatria social. O hospital se destacou por sua abordagem inovadora no tratamento de transtornos mentais, enfatizando a terapia ocupacional e a criação de um ambiente mais humanizado para os pacientes. Ele teve a ideia de criar um ambiente hospitalar afastado da agitação urbana, uma propriedade espaçosa que permitiria uma conexão profunda com a natureza. Essa visão buscava oferecer aos pacientes mais do que apenas tratamento médico convencional. Buscava proporcionar um espaço onde eles pudessem restaurar sua saúde mental por meio do trabalho e do contato com a natureza, e assim reintegrar-se efetivamente à vida cotidiana. Essa abordagem mais abrangente não apenas marcou uma mudança na forma como a sociedade encarava o tratamento de doentes mentais, mas também representou uma contribuição significativa para a história da saúde mental do Brasil. Juqueri desempenhou um papel de destaque com um extenso campo de pesquisa que viu o início de importantes disciplinas, como a neuropsicocirurgia, a arte-terapia e a laborterapia. Inicialmente, o Hospital Psiquiátrico de Juqueri foi estabelecido com o objetivo de oferecer tratamento especializado a pacientes que sofrem de distúrbios mentais. Em 8 de dezembro de 1975, um cognome foi feito para o município. Faço saber que a Câmara Municipal de Franco da Rocha aprova. E eu, Ângelo Seleguin, na qualidade de Prefeito Municipal de Franco da Rocha, sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1. Fica cognominada Ciência e Ternura à cidade de Franco da Rocha. A autoria do projeto é do vereador Oscar José de Almeida e foi aprovado por unanimidade. Mas será que é só isso? Nos primeiros anos de existência do hospital, Franco da Rocha se baseou nas colônias agrícolas de reabilitação como um dos métodos de tratamentos psiquiátricos para os pacientes do Juqueri, que conseguia ser autossuficiente não só pela produção do próprio alimento, como também por atividades ligadas à costura e marcenaria, conseguindo pelo menos inicialmente ir adiante com a proposta de ressocialização dos pacientes. Esta proposta foi popularizada e fez o hospital ser visto com bons olhos, tanto pela população quanto pela comunidade médica da época.
tornando-o referência entre estudantes de psiquiatria, embora essa especialidade ainda fosse uma área nebulosa na medicina. Sua popularidade fora tão grande que dentro de 5 anos após sua inauguração, já haviam cerca de 700 pacientes na instituição. Em 1923, Dr. Franco da Rocha saiu da diretoria. A instituição foi dirigida então por Carlos Pacheco da Silva, que trouxe uma visão completamente diferente da do antigo diretor, que nesse ponto havia tido seus métodos vistos como defasados nos que os pesquisadores e psiquiatria consideravam como tratamento eficaz. Considerando o fato de que haviam muito mais internações do que altas no hospital, percebia-se uma tendência cada vez maior de uma possível superlotação. Situação administrativa e médica cuja qual o Dr. Franco da Rocha já não possuía condição de saúde para se dedicar totalmente. Então, indicou um médico que já dirigiu o laboratório de anatomia patológica e que pouco tempo depois assumiu também a direção de seção de menores anormais, como seu sucessor, acreditando em seu viés dito como científico e moderno. Enquanto o Dr. Franco da Rocha anteriormente ocupava a posição de diretor de um asilo psiquiátrico, o professor Pacheco e Silva empreendeu a reorientação de Juqueri, transformando-o em um hospital psiquiátrico. Essa mudança na nomenclatura adquiriu considerável relevância no que concerne ao tratamento e ao funcionamento da instituição. O professor Pacheco e Silva ostentava a distinção de ser um eminente higienista, atuando em um período no qual a concepção de apropriamento racial estava em ascensão, tanto no Brasil quanto no cenário internacional, sendo a eugenia amplamente promovida como um meio de melhorar a sociedade. Nesse contexto, o professor Pacheco e Silva incorporou esses princípios nos procedimentos terapêuticos realizados em Juqueri, evidenciando assim a influência da ideologia eugênica em sua abordagem na instituição. Carlos Pacheco era severo, defensor dos valores conservadores, nacionalista e geralmente ligado aos interesses das classes mais altas na época. Possuía visão extremamente radicais e se demonstrava favorável a coisas como a defesa do exame pré-nupcial, a luta pela extinção das práticas ditas como imorais, como a homossexualidade, o sexo praticado antes do casamento, o comunismo, o espiritismo e a imigração de certos grupos como os nordestinos. Além de, claro, ser grande apoiador e militante do regime militar. Posicionamentos esses que eram expressados através de sua administração opressora do hospital. Já nos primeiros anos da década de 20, o Juqueri havia se tornado um verdadeiro depósito de pessoas consideradas anormais. A população LGBT, mulheres ditas como histéricas ou que fossem mães solteiras, os negros e imigrantes indesejados fizeram parte majoritária da instituição, mesmo sem demonstrar nenhum indício de transtorno mental. Pautado pelo que se conhecia de psiquiatria na época e reforçado pelas pesquisas realizadas no Juqueri, foram introduzidas formas de tratamentos diferentes das que havia até então. Inicialmente, o tratamento não se dava através da definição de patologia, mas sim pelo comportamento do paciente, focado em acalmá-lo, incentivá-lo ou contê-lo, dependendo da situação, e por muitas vezes fazendo usos de medicações utilizadas em casos clínicos gerais. Carlos Pacheco trouxe como objetivo descobrir a razão de todas as doenças. Isso envolvia uma série de exames radiológicos e até a dissecação dos cérebros dos pacientes falecidos no hospital, em busca de anomalia que de certa forma justificassem a suposta neurodivergência e fazendo com que esses exames, juntamente com interrogatórios e conversas com as famílias e o paciente, fossem a essência do diagnóstico e a decisão da forma de tratamento. E como resultado, foram iniciadas as chamadas terapias biológicas. As terapias biológicas buscavam curar as ditas doenças mentais através de alterações físicas no corpo do paciente, seguindo o conceito organicista. Isso incluía a malária-terapia, que envolvia a introdução de sangue contaminado por malária na corrente sanguínea do paciente. Injeções de cálcio, bismuto e proteínas, causando diversos efeitos adversos, como convulsões e um estado febril nos pacientes. A psicocirurgias, como as lobotomias cerebrais, eram intervenções que visavam desligar as conexões entre os lóbulos frontais do cérebro, deixando o paciente apático e com sequelas graves. Estamos entrando na cidade dos esquecidos, o Juqueri, na cidade de Franco da Rocha, a 40 quilômetros de São Paulo. Chegou lá, rapam sua cabeça, aí extrai todos os seus dentes. A moça deu uma anestesia só e tirou todos os dentes superior meu. Numa pancada só. No Juqueri era até comum você encontrar
pacientes lá com essa denominação. Ignorado fulano, ignorado 2, ignorado 3. Você vê que as pessoas deixaram de ser consideradas humanas. Além disso, o tratamento moral, embora considerado defasado, ainda era usado para disciplinar os pacientes. Isso incluía a clinoterapia, que mantinha os pacientes presos às macas com cordas e cintos até acalmá-lo. E a balneoterapia, que usava a imersão em água quente ou a exposição a vapor para acalmar os pacientes exaltados. Com o passar do tempo, essas técnicas disciplinares tornaram-se o principal método de tratamento, especialmente à medida que o número de pacientes aumentava e a supervisão médica diminuía. Na década de 60, o hospital, que já abrigava quase 11 mil pacientes, abandonou a ideia de ser um lugar de cura e tornou-se mais um campo de concentração durante a ditadura. Haviam muitas denúncias de maus-tratos no complexo, especialmente contra presos políticos. Esses indivíduos eram transferidos para o hospital sem identificação, tornando-se alvo de abusos e violência. Muitos foram mortos, mas suas mortes não foram investigadas, devido à falta de identificação. A gente descobriu um cemitério clandestino dentro do Juqueri. Valas que tinha mais de um corpo, ou pedaços, muito macabro, assim. Com a saída de Pacheco e a chegada de Adhemar de Barros como interventor do Juqueri, a instituição entrou em total decadência, com a superlotação e a deteriorização da administração. Olha ali o chão, sorvete. Olha ali, seu Marcelo, o chão. Isso é de dia. Tudo jogado, até morrer. Comida ruim, comida com merda, tudo com merda que nós estamos comendo aqui. Mas eu quero ir embora, esse lugar infernal. A ocultação de morte e os registros de óbitos eram práticas comuns, tanto para presos políticos quanto para pacientes comuns. Em 1906, foi registrada uma reclamação sobre a maneira como os pacientes mortos eram enterrados, como indigentes, e ignorados no cemitério do complexo, com certidões de óbito muitas vezes incompletas e não divulgadas oficialmente. O hospital mantinha registros de óbitos em livros e documentos, muitos dos quais desapareceram em incêndios misteriosos. No final do século XX e início do século XXI, o complexo hospitalar do Juqueri passou por mudanças significativas devido aos avanços tecnológicos e à reforma psiquiátrica, instituída pela Lei nº 10.216 de 6 de abril de 2001. Essa reforma transformou o Juqueri em um lugar mais harmonioso e estável, com tratamento mais humanizado para os pacientes. No entanto, apesar dessa estabilização, o fim do hospital estava próximo. Em 1 de abril de 2021, o complexo hospitalar do Juqueri encerrou suas atividades, transferindo os últimos 9 pacientes para uma casa terapêutica comum, onde recebem apoio e supervisão de profissionais da saúde mental. Não vamos dourar a pílula, que isso aqui foi lindo, maravilhoso, porque não foi no Brasil. A história das instituições psiquiátricas não são lindas, maravilhosas. Elas são de exclusão, elas são de repressão, elas são de eliminação dos indivíduos. É fato que um lugar é construído de memórias materiais e sociais. Franco da Rocha não é um caso à parte. Na busca de utilizar edificações que já serviram como um hospital psiquiátrico, como museu, e preservar essas estruturas, uma memória se mantém. Entretanto, alguns ambientes mantidos são utilizados para contar uma história apenas de uma única perspectiva, apagando a história dos marginalizados e minorias. Dessa forma, a memória oficial, que é lembrada e registrada na grande maioria das obras, é a narrativa enviesada. Franco da Rocha tem um cognome aprovado pela Câmara Municipal, conhecida como Cidade de Ciência e Ternura, com o intuito de denominar o município como um local que propiciava um tratamento humano e recebia todos com ternura. O slogan foi utilizado para mostrar como a cidade era positiva, porém é notado que algumas histórias foram perdidas e ignoradas. No livro Conta, Canta e Encontro com a Minha Cidade, Franco da Rocha, Cidade de Ternura, é possível notar que a criação do hospital psiquiátrico e o processo utilizado por Francisco Franco da Rocha está ligado à memória da cidade e permeia todo o processo de desenvolvimento territorial e social do município. Entretanto, na obra é ignoradas denúncias, explorações e relações de poder, tratando o passado como algo neutro e para um bem maior. A cidade foca em contar a história sempre em torno do protagonismo do Dr. Franco da Rocha, dos grupos tradicionais e das pessoas que tinham mais poder na época.
criando uma hegemonia cultural, apagando as histórias ruins do passado e que, apesar de serem tragédias, contam a verdade. A política de higienização feita no passado do município é escondida até hoje. Ainda se vangloria e homenageia pessoas que estavam no poder, esquecendo os afetados. Pouco se fala dos doentes que passaram anos no hospital do Juqueri. Porém, ainda é falado todos os dias o nome do doutor que fundou o hospital e fez que, com essas pessoas, fossem esquecidas no passado e no presente. O desenvolvimento do hospital do Juqueri teve mudanças impostas por meio da violência, sendo a vítima os grupos sociais com menos poder. Essa é a parte da história que acontece como tragédia, e torcemos para que no futuro não ocorra novamente, mas dessa vez como farsa.